Se você olhasse um porta-retrato da minha família em 1990, veria a mais perfeita tradução de um sonho brasileiro. Ricardo, meu marido, com aquele sorriso que desarmava qualquer um, o braço forte em volta dos meus ombros. Eu, Helena, com o olhar sereno de quem se sentia a mulher mais sortuda do mundo. E no nosso colo, o pequeno Pedrinho, nosso filho de 5 anos, com seus cachinhos dourados, o sol da nossa existência. Morávamos em Itatinga, uma cidadezinha onde a vida parecia seguir um roteiro, previsível e seguro. E a nossa família era o exemplo que todas as outras queriam seguir. Mas o que ninguém via, o que nem eu mesma conseguia enxergar debaixo do verniz brilhante daquela felicidade de comercial de margarina, era a podridão que já começava a se instalar bem no centro do nosso lar. A faca que rasgou minha alma não veio de um estranho na rua, mas foi cravada pelas 2 mãos que eu mais amava e confiava no mundo, as do meu marido e as da minha própria avó. Meu nome é Helena Amaral e, hoje, com meus 72 anos bem vividos, sentada aqui na varanda da casa que eu mesma construí com o suor de um recomeço improvável, sinto que o silêncio que me protegeu por tanto tempo agora me sufoca. Chegou a hora de soltar as amarras do passado e deixar essa história voar. Enquanto o sol da tarde esquenta meu rosto, eu fico imaginando quem vai ouvir o que tenho para contar, quem vai sentir um arrepio de reconhecimento na minha dor. Me conta de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Até onde minhas palavras chegam. Em que cidades e corações elas encontram morada. Porque a minha história, no fundo, é sobre a solidão que a gente sente quando o mundo desaba. E saber que não estou mais sozinha nesse eco é um conforto para a alma. Eu prometo a vocês uma história difícil, daquelas que a gente custa a acreditar que possam ser reais, mas que acontecem todos os dias, por trás de portas fechadas e sorrisos forçados. Vamos voltar para aquele ano de 1990, quando eu tinha 37. Anos e uma fé inabalável no meu casamento e na minha família. Eu vivia numa bolha de dedicação e ingenuidade, acreditando que o amor e a lealdade eram alicerces inquebráveis. Eu não fazia ideia de que a ganância e a fraqueza humana podiam corroer as fundações mais sagradas, transformando o que eu acreditava ser um santuário num palco de mentiras e traição. Esta não é apenas a história de como minha vida foi partida ao meio. É a história de como eu juntei cada caco, um por um, para construir a mulher que sou hoje. Nossa casa em Itatinga era meu reino, um santuário de paredes brancas e janelas azuis que eu mantinha impecável. Cada móvel de madeira escura era lustrado até brilhar, e sempre havia um bolo de fubá esfriando na bancada da cozinha, o cheiro doce se espalhando por todos os cômodos e se tornando o próprio perfume da nossa família feliz. Eu acreditava, com toda a força do meu ser, que a felicidade morava nos detalhes. Nas toalhas de crochê que minha mãe me ensinou a fazer, no brilho do piso de cerâmica vermelha, nos vasos de samambaia que pendiam na varanda, sempre verdes e viçosos. A casa era um espelho da vida que eu achava que tinha, organizada, bonita por fora e cheia de amor por dentro. Era o meu palco, o meu trabalho, a minha maior obra de arte. Manter aquela harmonia visual era minha missão diária, uma forma de garantir para mim mesma que tudo, absolutamente tudo, estava em seu devido lugar. Minha rotina era um balé ensaiado à perfeição, regido pelo sol e pelas necessidades da minha família. Acordava antes de todo mundo, com os primeiros passarinhos, e o silêncio da casa era quebrado apenas pelo chiado da cafeteira. O aroma do café forte era o sinal para o mundo começar a girar. Eu acordava Pedrinho com um beijo na testa, ajudava-o a se vestir para a escola enquanto Ricardo se barbeava no banheiro, o som do rádio ligado nas notícias da manhã. Depois de deixar Pedrinho no portão da escola e acenar para Ricardo, que saía com sua pasta de vendedor, a casa voltava a ser só minha. Era um silêncio diferente, um silêncio de propósito. Eu limpava, cozinhava, cuidava do jardim. Cada tarefa era um ato de amor, um tijolo que eu assentava na construção da nossa fortaleza familiar, sem perceber que as fundações já estavam comprometidas.
Ricardo, aos olhos da cidade e aos meus, era o homem ideal. Ambicioso na medida certa, trabalhador e com um charme que convencia qualquer um a comprar suas mercadorias ou a acreditar em suas promessas. Quando ele chegava em casa, o dia parecia finalmente completo. Ele tinha o dom de contar histórias, de transformar um dia cansativo de vendas numa aventura. E eu o ouvia com a devoção de quem escuta seu herói. Ele era o provedor, o capitão do nosso barco, e eu me sentia segura sob seu comando. Minha função, como eu a entendia, era garantir que ele tivesse um porto seguro para onde voltar. Mal sabia eu que, enquanto eu polia os troféus da nossa vida perfeita, ele já estava navegando em outras águas, buscando um tesouro que eu não podia lhe oferecer. Foi nessa época que os primeiros sinais discretos de tensão começaram a surgir, tão sutis que eu os varria para debaixo do tapete, junto com a poeira do dia. Ricardo começou a passar mais tempo trancado no pequeno escritório que tínhamos em casa, cercado por papéis e com uma fisionomia carregada que eu nunca tinha visto. Quando eu entrava com uma xícara de café, ele os cobria rapidamente, forçando um sorriso e dizendo que eram apenas complicações do trabalho, coisa de homem. Eu, querendo ser a esposa compreensiva e não um fardo, recuava. Acreditava que meu papel era apoiá-lo, não questioná-lo. Eu via a preocupação em seus olhos, mas escolhia acreditar na desculpa, porque admitir que algo estava errado significaria admitir que nosso castelo talvez não fosse tão forte assim. Em meio a essa névoa de preocupações veladas, Pedrinho era meu sol particular, a certeza de que algo puro e verdadeiro ainda existia. Nossas tardes eram um ritual sagrado. Eu o buscava na escola, e o mundo adulto ficava do lado de fora do portão. Sentávamos na varanda para comer o bolo que eu havia feito, e ele me contava sobre a lição de ciências, sobre o amigo que caiu no recreio, sobre o desenho que fez da nossa família, sempre com nós três de mãos dadas, sob um sol sorridente. Brincávamos no quintal, eu empurrando seu balanço, ele gargalhando com uma alegria que enchia cada canto vazio da minha alma. Aqueles momentos eram a minha verdade, a minha âncora. Eu me agarrava à inocência do meu filho como quem se agarra a um bote salva-vidas, sem saber o tamanho da tempestade que se aproximava. A vida social em Itatinga era uma teia complexa de aparências. Aos domingos, na missa, todos exibiam suas melhores roupas e suas famílias mais felizes. Eu ajeitava a gola da camisa de Ricardo, alisava o cabelo de Pedrinho e sorria para todos. Um sorriso que se tornou um músculo bem treinado. O cumprimento na praça, o café na casa da vizinha, tudo. Era parte de uma performance coletiva. Uma palavra fora do lugar, um olhar mais triste, e as fofocas começavam a correr pelas ruas como um rastro de pólvora. Eu sentia o peso desses olhares, a obrigação de ser a esposa do Ricardo, a mulher de sorte. Essa pressão me moldava, me ensinava a engolir as pequenas angústias e a sempre, sempre, manter a compostura. A reputação era um patrimônio, e eu zelava pela nossa com um cuidado quase desesperado. Eu vivia em função de Ricardo, e por muito tempo, acreditei que isso era a mais pura definição de amor e casamento. Minha alegria era derivada da dele. Se ele tinha um bom dia de vendas, o sol brilhava mais forte para mim. Se ele estava preocupado, uma nuvem pairava sobre a minha cabeça. Eu preparava seus pratos favoritos, organizava jantares para seus contatos de negócios, onde eu desempenhava o papel de anfitriã perfeita, sempre sorrindo, sempre agradável, mas nunca opinando sobre os assuntos importantes. Eu era o alicerce silencioso sobre o qual ele construía sua carreira e sua imagem pública. Eu me sentia essencial, indispensável em minha invisibilidade. Era uma dependência emocional que eu confundia com parceria, um sacrifício que eu chamava de dedicação, e essa confusão foi o terreno fértil onde a minha ruína começou a ser plantada. Lembro-me de uma noite em que a normalidade estremeceu de verdade. Ricardo chegou em casa com um par de brincos de pérola para mim, lindos e delicados.
Agradeci com um beijo, mas uma pontada de estranheza me atingiu. Ele vinha reclamando da falta de dinheiro, das comissões que não entravam, e aquele presente parecia contraditório. Quando comentei, com toda a delicadeza que consegui, ele riu um riso que não alcançou seus olhos. Foi um cliente antigo que me pagou uma dívida, meu bem. Você merece. A explicação era plausível. A caixa de veludo estava na minha mão, e eu queria tanto acreditar. Então, guardei os brincos e a dúvida na mesma gaveta, decidindo que minha desconfiança era uma forma de ingratidão. Era mais fácil me sentir culpada do que enxergar a verdade desconfortável que começava a piscar na minha frente. Minha avó Olívia, até então, era a grande matriarca da nossa memória afetiva. Depois que minha mãe se foi, ela se tornou meu porto seguro, a voz da experiência que me guiava por telefone com seus conselhos sobre como cuidar de um resfriado de Pedrinho ou o ponto certo do doce de leite. Ela era viúva do meu avô, um homem que trabalhou muito e deixou para ela uma herança considerável, o que lhe garantia uma vida tranquila e a admiração de todos. Eu a via como a personificação da força e da sabedoria. A ideia de tê-la por perto, morando conosco, me pareceu, no início, um presente dos céus. Eu idealizava sua presença como a peça que faltava para completar nosso quadro familiar. A avó carinhosa que ajudaria a criar meu filho, trazendo ainda mais amor para dentro de casa. No entanto, mesmo antes de toda a tragédia se desenrolar, se eu for honesta comigo, mesma, havia uma solidão sutil que já me fazia companhia nas horas vagas. Era um sentimento que me visitava no fim da tarde, depois que todas as tarefas estavam concluídas e a casa brilhava em silêncio, esperando seus homens voltarem. Naqueles momentos, eu me sentia como mais um objeto bem cuidado na decoração. Ricardo me amava, eu não duvidava, mas ele amava a esposa que eu representava, a administradora do seu lar. Nossas conversas raramente mergulhavam nas minhas inquietações ou nos meus pequenos sonhos. Eu era um eco das necessidades dele, um satélite girando em torno do seu sol. E esse vazio, essa sensação de ser uma figura secundária na minha própria vida, me deixava vulnerável. E então, houve a calmaria final, a última fotografia perfeita antes que a câmera se estilhaçasse no chão. Lembro-me de um sábado à noite, pouco antes da chegada da minha avó. Fizemos lasanha, o prato favorito de Pedrinho. Ricardo abriu um vinho e estávamos os três na mesa, rindo de uma imitação que nosso filho fazia do seu professor. A luz da cozinha era amarela e quente, e por um instante tudo parecia indestrutível. Naquela mesa, com o cheiro de queijo gratinado no ar e a risada do meu filho ecoando pela casa, eu me senti invencível, abençoada. Se alguém me dissesse que aquele seria um dos últimos momentos de paz verdadeira na minha vida, que aquelas paredes em breve testemunhariam o impensável, eu teria rido. É assustador como a felicidade pode ser cega. A primeira rachadura na nossa vida perfeita chegou disfarçada de solução. Um anjo salvador que, na verdade, era o arauto da minha desgraça. Quando Ricardo me disse que minha avó Olívia viria morar conosco, ele pintou o quadro mais lindo que se possa imaginar. Com a fase financeira ruim que ele estava enfrentando, a ajuda dela para cuidar de Pedrinho seria uma bênção, e a companhia dela, uma alegria. Eu, na minha ingenuidade, recebi a notícia com lágrimas de gratidão nos olhos. Imaginei a casa cheia, o riso do meu filho se misturando com as histórias da minha avó, a família unida como uma fortaleza contra as dificuldades do mundo. A chegada dela foi celebrada com um almoço especial. Arrumei o melhor quarto, coloquei flores frescas na cabeceira e abri os braços para receber a mulher que eu via como minha segunda mãe, meu farol. Mal sabia eu que não estava abrigando um anjo, mas sim a primeira serpente. Nas primeiras semanas, a casa realmente pareceu mais leve. Ricardo parecia menos tenso, e minha avó era a imagem da doçura, sempre com um doce para Pedrinho ou um elogio para o meu tempero. Mas então, comecei a notar as conversas sussurradas. Eu entrava na cozinha e os dois se calavam de repente, trocando um olhar rápido, cúmplice.
A primeira vez, perguntei o que era. E Ricardo sorriu, passando o braço pelos meus ombros. Estava só agradecendo sua avó por um empréstimo que ela me fez, meu bem, para colocar as contas em dia. Ela não queria que você se preocupasse. A explicação era tão lógica, tão plausível, que eu me senti tola por ter desconfiado. Eu agradeci à minha avó, que apenas sorriu e disse: "Família é para essas coisas." E eu acreditei, porque queria desesperadamente acreditar que o mundo ainda era um lugar seguro. Aos poucos, a presença de Olivia deixou de ser a de uma convidada e passou a ser a de uma administradora. Ela não apenas ajudava, ela assumia o controle. Começou com pequenas coisas. Trocou a marca do café que comprávamos há anos, comprou um jogo de panelas novo porque as minhas já estavam velhas. Opinou na cor da parede da sala. Ricardo, em vez de me apoiar, a incentivava. Sua avó tem um ótimo gosto, Helena. E ela está nos ajudando tanto. Eu me sentia uma estranha na minha própria cozinha, no meu próprio lar. Cada sugestão dela, dada com um sorriso benevolente, era uma pequena facada na minha autoridade, no meu papel. Eu estava perdendo meu espaço, meu reino, e o pior era que eu deveria me sentir grata por isso. A gratidão se tornou uma mordaça. Logo, os presentes caros começaram a aparecer, tornando a situação ainda mais confusa e humilhante. Em um mês, Ricardo, o homem que contava moedas para a gasolina, me deu um vestido de seda e depois um perfume importado. A alegria inicial de receber um mimo era rapidamente substituída por um gosto amargo na boca. A origem do dinheiro era sempre a mesma. Sua avó fez questão. Ela adora te ver bonita. Os presentes não eram para mim. Eu entendia agora. Eram uma forma de me comprar, de me calar, de me incluir numa transação da qual eu não conhecia os termos. Cada caixa bonita que eu abria parecia um lembrete da minha dependência, da minha insignificância naquele novo arranjo familiar. Eu era uma boneca sendo enfeitada para não perceber que o controle da minha casa de bonecas já não era mais meu. A cumplicidade entre eles se tornou algo físico, visível, que pairava no ar da casa como uma fumaça densa. Era o jeito que ele se sentava mais perto dela no sofá para assistir à novela, o toque demorado no braço dela quando lhe servia café, os olhares que trocavam por cima da minha cabeça durante o jantar, cheios de significados que me excluíam. Eles tinham piadas internas, segredos que eu não compartilhava. À noite, eu ouvia o riso baixo dos dois vindo da sala, enquanto eu colocava Pedrinho para dormir. Eu me sentia como uma peça de mobília antiga, testemunhando a vida acontecer ao meu redor. O homem com quem eu dividia a cama estava construindo uma intimidade com outra mulher, debaixo do meu teto. E essa mulher era o sangue do meu sangue. O absurdo da situação me paralisava. Juntei toda a coragem que tinha e, numa noite em que Pedrinho já dormia, tentei conversar com Ricardo. Escolhi as palavras com cuidado, para não soar como uma acusação. Falei que me sentia um pouco de lado, que a dinâmica da casa havia mudado e que aquilo me deixava confusa. A reação dele foi imediata e cortante. Sua expressão mudou de cansaço para uma irritação fria. Helena, eu não acredito que... Estou ouvindo isso. Sua avó veio para nos ajudar, está injetando dinheiro na nossa casa. E você está com ciúmes? Você deveria beijar os pés dela por gratidão. A palavra ciúmes me atingiu como um tapa. Ele me acusou de ser egoísta, ingrata, de criar problemas onde não existiam. Ele virou a mesa de uma forma tão eficaz que, por um momento, eu quase acreditei nele. Quase me convenci de que a louca era eu. Aquela conversa foi a pá de cal no meu instinto. Fui silenciada, rotulada. Se eu falasse, de novo, seria a esposa louca e ciumenta. Para quem eu poderia contar? Para as vizinhas fofoqueiras, que transformariam minha vida num espetáculo? Para a minha própria avó? A arquiteta da minha angústia? Eu estava completamente sozinha, presa numa ilha dentro da minha própria casa. As noites se tornaram longas e angustiantes. Eu deitava na cama ao lado de Ricardo, sentindo o abismo que nos separava, e ficava ouvindo. Cada passo no corredor, cada porta que se abria,
alimentava o monstro da minha desconfiança. Meu corpo começou a sentir o peso do silêncio, um nó permanente na garganta, um enjoo que não passava. Eu sorria durante o dia, mas por dentro estava gritando. O dilema era insuportável. Viver com a dúvida que me corroía ou arriscar destruir tudo por uma verdade que talvez só existisse na minha cabeça. A tensão dentro de casa deixou de ser uma suspeita e se tornou uma presença física, palpável como a umidade que manchava as paredes do porão. O riso desapareceu primeiro. A casa, antes preenchida pela voz de Pedrinho e pelas minhas cantorias na cozinha, mergulhou num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da televisão ou por conversas formais e frias durante as refeições. Ricardo já não me contava sobre seu dia. Ele relatava os fatos para Olívia, que ouvia com uma atenção que a mim nunca mais foi dirigida. Eu me tornei uma espectadora da minha própria vida, sentada à cabeceira da mesa, observando os dois interagirem com uma familiaridade que me apunhalava a cada gesto. O ar era tão denso que às vezes eu sentia dificuldade para respirar, como se a mentira deles estivesse roubando todo o oxigênio do ambiente. Minha avó, com a aprovação explícita de Ricardo, assumiu as rédeas financeiras de uma forma absoluta. Começou com ela se oferecendo para pagar as contas de luz e água para facilitar as coisas. Em pouco tempo, eu já não tinha acesso a nenhum dinheiro. Se precisava comprar algo para a casa ou para Pedrinho, tinha que pedir a ela, que me entregava as notas com um sorriso que era pura condescendência. Claro, querida, pegue o que precisar. Não se preocupe com nada, ela dizia. Cada centavo que passava pela minha mão vinha com o carimbo da minha humilhação. Eu, que sempre tive orgulho de administrar meu lar, fui reduzida à posição de uma funcionária, uma governanta que precisava pedir adiantamento à patroa para comprar o pão de cada dia. Ricardo se afastava de mim como a maré que recua, lenta e inexoravelmente. Nossas noites se tornaram um deserto gelado. Ele chegava tarde, jantava o que Olívia havia sugerido que eu cozinhasse e depois se refugiava no escritório ou na sala, sempre onde ela estivesse. O toque dele se tornou raro, funcional, desprovido de qualquer afeto. Quando eu tentava me aproximar, ele se enrijecia, alegando cansaço ou estresse. Em contrapartida, sua atenção para com minha avó florescia de uma maneira doentia. Ele lhe trazia pequenas flores do jardim, elogiava seu penteado, ria de suas piadas sem graça. Eu via um brilho nos olhos dele quando olhava para ela. Um brilho que para mim havia se apagado há muito tempo. E a visão daquilo me revirava o estômago. A perversidade de Olívia se manifestava nos detalhes, em pequenas agulhadas diárias que minavam minha autoestima. Ela reorganizava meus armários, alegando que assim fica mais prático. Se eu fazia um prato que Ricardo sempre amou, ela comentava na mesa: "Está bom, Helena, mas da próxima vez, tente com um pouco menos de sal. O Ricardo não pode com muito sal, sabe?" Ela falava como se o conhecesse melhor do que eu, como se as décadas do meu casamento não fossem nada. Cada conselho era uma crítica velada, uma forma de me diminuir, de me mostrar que agora era ela quem ditava as regras, quem conhecia os gostos e as necessidades do meu marido. E Ricardo, em silêncio, consentia. Ele comia a comida e, com seu silêncio, validava a autoridade dela sobre mim. Eu me sentia uma estranha na minha própria pele, dentro da minha própria história. Passava horas no quarto de Pedrinho, construindo castelos com blocos de madeira, e ali, no chão, cercada pela inocência do meu filho, eu conseguia respirar por alguns instantes. Mas bastava sair daquele refúgio para a realidade me esmagar. Eu andava pela casa que decorei, tocava nos móveis que escolhi e sentia como se nada mais me pertencesse. Eles haviam me expropriado não apenas da minha casa, mas da minha identidade. Eu não era mais a esposa, a dona da casa, a nora. Eu era uma figura fantasmagórica que servia as refeições e lavava as roupas, um empecilho silencioso para a felicidade e a conveniência dos dois novos donos do pedaço.
A dependência financeira era a corrente mais grossa que me prendia àquele inferno. Eu não trabalhava fora desde que Pedrinho nasceu, uma decisão que tomei em conjunto com Ricardo, para me dedicar à família. Na época, pareceu um ato de amor. Agora, eu via que tinha sido minha maior armadilha. Eu não tinha economias, não tinha profissão, não tinha para onde correr. Itatinga era uma cidade onde uma mulher separada, sem dinheiro, era vista como uma coitada ou uma aproveitadora. O escândalo destruiria não apenas a mim, mas respingaria em Pedrinho. O medo do julgamento, da fofoca, da miséria, me paralisava. Eu engolia o choro toda noite, pensando no futuro do meu filho, e decidia aguentar mais um dia, mais uma humilhação. Houve uma tarde em que a vizinha do lado, Dona Elvira, uma senhora simpática, me parou no portão. Helena, que sorte a... Sua, hein? Ter sua avó por perto. Outro dia vi o Ricardo saindo com ela no carro, os dois rindo, felizes. Ele parece gostar mais dela do que da própria mãe. O comentário era para ser um elogio, uma observação inocente daquela cena pública. Mas para mim, foi como se ela tivesse lido a página mais sombria do meu diário e a anunciado em voz alta. Forcei o sorriso mais convincente que pude e concordei. Sim, eles se dão muito bem. Voltei para dentro de casa com as pernas trêmulas. A farsa não era apenas dentro de casa. Ela estava se tornando a verdade oficial para o resto do mundo, e eu era a única que conhecia a mentira. Com o tempo, a tristeza começou a dar lugar a uma raiva fria e silenciosa. Eu passei a observá-los com uma atenção quase científica. Eu catalogava cada olhar, cada toque, cada troca de dinheiro. Eu já não chorava mais no chuveiro. Em vez disso, eu sentia um fogo queimar baixo no meu peito, um sentimento perigoso que me assustava e, ao mesmo tempo, me mantinha de pé. A Helena ingênua e sonhadora estava morrendo a cada dia, e em seu lugar nascia uma mulher mais dura, mais atenta. Uma mulher que começava a entender que o amor e a família podiam ser usados como as armas mais cruéis. Essa percepção foi aterrorizante, mas também, de certa forma, libertadora. Eu não era louca. Eu era uma prisioneira que finalmente começava a enxergar as grades da sua cela. A transformação deles também era notável. Ricardo, antes um homem orgulhoso, se tornou um misto de arrogância e subserviência. Ele ostentava o carro novo que Olívia lhe deu, mas seu olhar era o de um homem que sabia ter vendido a alma. Ele se tornou mais impaciente comigo e com Pedrinho, como se nossa presença o lembrasse do preço de seu conforto. Minha avó, por sua vez, parecia rejuvenescer. Comprava roupas novas, frequentava o salão de beleza da cidade e carregava uma aura de poder, de vitória. Ela havia comprado para si não apenas uma vida confortável, mas também a juventude e a atenção de um homem, mais novo. Ela não o amava, eu percebia. Ela o possuía. E a mim, ela desprezava com o prazer sádico de quem venceu uma batalha que eu nem sabia que estava travando. O ponto de virada na minha postura interna aconteceu por causa de um par de sapatos. Pedrinho precisava de tênis novos para a educação física. Fui pedir o dinheiro para Olívia, que estava na sala, lixando as unhas. Ela me ouviu, abriu a bolsa, tirou o dinheiro e me disse, sem tirar os olhos das unhas: "Veja se compra um de boa qualidade, mas não o mais caro. Não estamos rasgando dinheiro." Naquele instante, algo em mim se quebrou. A humilhação de ter que ouvir aquilo para comprar um sapato para o meu próprio filho foi tão profunda, tão violenta, que a raiva finalmente superou o medo. Agradeci com a voz neutra, peguei o dinheiro e saí. Mas naquela caminhada até a sapataria, eu sabia que não poderia mais viver daquela forma. A questão não era mais se eu sairia dali, mas como. Comecei a agir de forma diferente. Abandonei a tentativa de agradar ou de reconquistar Ricardo. Parei de esperar por um pedido de desculpas ou por um pingo de consideração. Tornei-me uma atriz no meu próprio lar. Eu cozinhava, limpava, cuidava de Pedrinho, tudo com uma eficiência robótica, um sorriso vago no rosto. Por dentro, eu estava planejando,
pensando, buscando uma saída. Eles notaram a mudança, é claro. Minha passividade os confundia. Ricardo chegou a perguntar se eu estava doente. Não, estou ótima, respondi com uma calma que o desarmou. Meu silêncio, que antes era de dor, agora se tornava uma arma. Eles não sabiam o que se passava na minha cabeça, e pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo que era só meu. Um segredo, um plano de fuga. Os dias se arrastavam, cada um uma cópia do anterior, mas minha percepção sobre eles havia mudado. Eu via o desespero por trás da fachada que eles montavam. Via como Ricardo bebia um pouco a mais toda noite, como Olívia o vigiava, controlando suas ligações, seus horários. O acordo deles, fosse qual fosse, não era feliz. Era um contrato baseado em interesse e solidão, e estava começando a mostrar suas próprias rachaduras. Eles estavam presos um ao outro, tanto quanto eu estava presa a eles. Essa compreensão não diminuía minha dor, mas me dava uma perspectiva diferente. Eles não eram monstros todo-poderosos. Eram duas pessoas fracas e patéticas, afundando juntas na lama que criaram. E eu não iria afundar com eles. Pedrinho, com sua sensibilidade infantil, começou a perceber a atmosfera pesada. Ele, que antes adorava o pai e a bisavó, ficou mais quieto, mais apegado a mim. Certa noite, ele me perguntou: Mamãe, por que o papai não brinca mais comigo? E por que a vovó Olívia briga com você sem falar? A pergunta dele foi uma faca no meu coração. Eu o abracei forte e disse que os adultos às vezes ficam complicados, mas que o meu amor por ele nunca mudaria. Naquele momento, minha resolução se solidificou como aço. Eu não estava lutando apenas pela minha dignidade, mas pela saúde emocional do meu filho. Eu precisava tirá-lo daquela casa tóxica, daquele ambiente de mentiras, antes que aquilo o machucasse de uma forma irreparável. Ele era a minha razão, meu combustível, minha coragem. Comecei, em segredo, a dar pequenos passos. Procurei uma antiga amiga da minha mãe que morava em São Paulo, uma costureira. Liguei para ela de um telefone público, com as moedas que eu juntava do troco do pão. Contei um resumo da minha história, omitindo os detalhes mais sórdidos, e perguntei se eu poderia talvez conseguir algum trabalho de costura com ela, caso me mudasse. Ela foi gentil. Disse que o mercado era difícil, mas que me ajudaria no que pudesse. Aquela pequena porta entreaberta, aquela voz amiga do outro lado da linha, foi como um facho de luz na minha escuridão. Pela primeira vez, a ideia de recomeçar em outro lugar deixou de ser um sonho distante e começou a parecer uma possibilidade, ainda que remota e assustadora. A dinâmica entre os dois se deteriorava visivelmente. Comecei a ouvir discussões abafadas, vindas do escritório. Eram sempre sobre dinheiro. Ele pedia mais, ela o acusava de gastar demais. A gratidão e a ajuda familiar haviam se transformado em cobranças e ressentimento. Numa dessas discussões, ouvi Ricardo dizer: Eu estou fazendo a minha parte. Estou aqui com você todo dia, não estou? A frase me gelou a espinha. Ali estava a confissão, a natureza transacional do relacionamento deles exposta em poucas palavras. Ele não estava sendo ajudado. Ele estava sendo pago. Pago para quê? Para fazer companhia? A verdade era ainda mais nojenta do que minha imaginação ousara conceber. Eu sentia um enjoo profundo, uma vontade de vomitar toda aquela sujeira para fora de mim. Minha alienação dentro da casa era total. Eu me movia como um fantasma entre eles, e eles pareciam preferir assim. Minha presença era uma conveniência, a mulher que cuidava da criança e da casa, liberando-os para viver em seu arranjo doentio. Às vezes, eu os observava assistindo televisão juntos no sofá, e a cena era tão bizarra, tão grotesca, que parecia saída de um filme de terror psicológico. A avó e o neto por afinidade, agindo como um casal, enquanto a esposa e neta assistia a tudo a poucos metros de distância. A normalidade com que eles viviam aquela situação era o que mais me assombrava. Eles haviam reescrito a realidade para se adequar à sua própria perversão,
e esperavam que eu vivesse dentro da loucura deles. O dinheiro, que foi o catalisador de tudo, tornou-se o tema central e único daquela casa. Não havia mais conversas sobre o futuro, sobre os sonhos de Pedrinho, sobre a vida. Tudo girava em torno de contas, investimentos que Olívia fazia, gastos que Ricardo tinha. Ela controlava cada centavo com mão de ferro, e ele, para manter o padrão de vida que ela proporcionava, submetia-se a tudo. Eu via meu marido, o homem ambicioso e charmoso, se transformar em um mero gigolô de sua avó por afinidade. A admiração que um dia senti por ele se transformou em um desprezo tão profundo que eu mal conseguia olhá-lo no rosto. O homem com quem me casei estava morto. Em seu lugar, havia apenas uma casca vazia, movida pela ganância. Eu comecei a me preparar mentalmente para o rompimento. Todas as noites, depois que todos dormiam, eu ficava acordada, imaginando os cenários. Como seria sair de casa apenas com a roupa do corpo e meu filho pela mão? Onde iríamos dormir? Como eu o alimentaria? O medo era paralisante. Mas então, eu me lembrava do rosto de Olívia, do desprezo no olhar de Ricardo, e sabia que qualquer dificuldade na rua seria melhor do que a morte lenta da minha alma dentro daquelas paredes. Eu não tinha um plano concreto, apenas uma certeza. Eu não pertenceria mais àquele lugar. Eu estava apenas esperando por um sinal, por um empurrão, por um evento que tornasse a partida não mais uma escolha, mas a única saída possível. A relação com Pedrinho tornou-se minha única fonte de alegria e força. Eu me apegava a ele, à sua pureza, como a um amuleto. Brincávamos, líamos histórias, e eu tentava, com todas as minhas forças, criar um escudo ao redor dele para que a toxicidade do ambiente não o contaminasse. Ele era a minha testemunha silenciosa, a única pessoa naquela casa que me olhava com amor puro, sem segundas intenções. E era por ele, mais do que por mim, que eu precisava agir. Eu não podia permitir que ele crescesse achando que aquele modelo de família, aquela teia de mentiras e humilhações, era normal. Eu lhe devia a verdade, mesmo que a verdade fosse destruir o mundo que ele conhecia. A proximidade física entre Ricardo e Olívia começou a ultrapassar os limites da decência de uma forma que me deixava fisicamente doente. Certa vez, entrei na cozinha e o vi fazendo uma massagem nos ombros dela, de uma maneira íntima, demorada. Minha presença os fez parar, mas não havia constrangimento em seus rostos, apenas irritação pela minha interrupção. Em outra ocasião, ouvi Olívia chamando-o por um apelido carinhoso que só eu usava no início do nosso casamento. Cada novo detalhe era uma martelada no meu peito, mas também, paradoxalmente, um tijolo na construção da minha certeza. Eu não estava imaginando coisas. Aquilo era real, era doentio, e estava acontecendo na minha frente. Num ato de desespero e busca por sanidade, comecei a escrever um diário. Em um caderno velho de Pedrinho, que escondia no fundo do meu armário de roupas, eu relatava cada detalhe do que via e sentia. As palavras sussurradas, os presentes, as discussões sobre dinheiro, a humilhação de ter que pedir para comprar 1 quilo de feijão. Escrever aquilo tudo era uma forma de organizar o caos na minha mente, de provar para mim mesma que eu não estava louca. Aquele caderno se tornou meu único confidente, a única testemunha que validava minha dor. Eu não sabia se um dia teria coragem de mostrá-lo a alguém, mas o simples ato de registrar a verdade me dava uma sensação de poder e controle, que eu havia perdido há muito tempo. A cidade de Itatinga, que antes era meu lar, se tornou uma grande prisão. Cada rua, cada praça, cada rosto conhecido era um lembrete da minha farsa. Eu tinha medo de encontrar as pessoas, de ter que responder à pergunta: está tudo bem? Como eu poderia dizer que não? Que minha vida era uma mentira? Que o homem que eles admiravam estava sendo comprado pela minha avó? O peso de manter a aparência era esmagador. Eu me sentia sufocada pela imagem da família, perfeita que eu mesma ajudei a construir e que agora era a minha jaula. Eu sonhava com o anonimato de uma cidade grande,
Um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse andar na rua sem ter que sorrir e fingir que tudo estava maravilhosamente bem. Meu corpo começou a gritar o que minha boca calava. Passei a ter enxaquecas terríveis, dores no estômago, uma insônia que me deixava exausta. Eu emagreci, e olheiras profundas se instalaram no meu rosto. Minha aparência, que sempre foi motivo de orgulho, agora refletia a ruína que me consumia por dentro. Olivia chegou a comentar, com uma falsa preocupação, que eu precisava me cuidar. Senão o Ricardo vai acabar se cansando de você. O veneno em suas palavras era tão explícito que eu apenas a encarei, sem responder. Eu sabia que minha decadência física era para ela mais uma prova de sua vitória. Ela estava me destruindo e se deliciava com o espetáculo. Eu me apegava às memórias da mulher que eu era antes de tudo aquilo. A Helena, que ria com facilidade, que encontrava alegria em cuidar do seu jardim, que amava seu marido com uma confiança cega. Eu olhava minhas fotos antigas e mal me reconhecia. Quem era aquela mulher? Onde ela estava? Às vezes, sentia que eles não tinham roubado apenas meu marido e minha casa, mas também a mim mesma. Eu estava em um processo de luto pela vida que perdi e pela pessoa que fui forçada a deixar para trás. A dor era imensa, mas no fundo dela, uma nova Helena estava sendo forjada no fogo. Uma mulher que eu ainda não conhecia, mas que já sabia ser mais forte do que a anterior. Ricardo perdeu completamente o respeito por mim como sua esposa. Ele já não se dava ao trabalho de esconder sua preferência por Olivia. Se eu emitia uma opinião e ela emitia outra, a dela prevalecia sem discussão. Ele pedia a ela conselhos sobre o trabalho, sobre o futuro, sobre tudo. Eu fui rebaixada a uma funcionária que também dormia na cama dele, mas apenas por conveniência, por hábito. Uma noite, eu estava com febre e pedi que ele buscasse um copo d'água para mim. Ele bufou, irritado, e disse: "Pede para a sua avó, ela está na sala." A frieza daquelas palavras me atingiu mais do que qualquer doença. Naquele momento, eu entendi que, para ele, eu já não existia mais como sua mulher. Apesar da dor, comecei a encontrar pequenas formas de resistência. Passei a fazer as comidas que eu gostava, mesmo que Olivia criticasse. Comecei a ler livros que pegava emprestado na pequena biblioteca da cidade, construindo um mundo interior onde eles não podiam entrar. E, o mais importante, comecei a guardar cada moeda que sobrava do mercado, cada trocado que encontrava. Eu juntei, ao longo de meses, uma quantia miserável, mas que para mim representava a semente da minha liberdade. Eu escondia o dinheiro dentro da barra de uma cortina velha, e toda noite, quando o tocava, sentia uma ponta de esperança. Era pouco, mas era meu. Era o primeiro passo para ter algo que não viesse das mãos deles. A atmosfera na casa tornou-se tão insuportável que até a comida parecia ter gosto de amargura. As refeições eram um tormento. Pedrinho, sentindo a tensão, mal comia. Eu o observava, com o coração partido, vendo sua alegria infantil ser ofuscada pela nossa tragédia silenciosa. Eu tentava animá-lo, mas era difícil sorrir com um nó na garganta. Ricardo e Olivia comiam como se nada estivesse errado, discutindo sobre os preços do mercado ou os planos para o fim de semana, ignorando completamente o elefante na sala. Aquela normalidade forçada era uma violência psicológica diária, um lembrete constante de que, no mundo deles, meus sentimentos e minha percepção da realidade simplesmente não importavam. O amor que eu sentia por Ricardo se transformou em seu oposto. Não era ódio, era algo pior. Uma mistura de pena e nojo. Eu o via como um homem fraco, um covarde que escolheu o caminho mais fácil, vendendo sua dignidade em troca de conforto material. Ele havia trocado o respeito da sua esposa e filho por um carro novo e uma conta bancária que não era sua. Ele havia se perdido de uma forma tão completa que eu já não conseguia mais enxergar o homem com quem me casei. Olhar para ele era como olhar para um fantasma. Uma lembrança pálida de um amor que um dia foi a coisa mais importante da minha vida e que agora estava morto e enterrado sob uma montanha de mentiras.
Em uma das minhas raras idas ao centro da cidade, encontrei uma antiga colega de escola. Ela me olhou com pena e disse: Helena, você está tão magra? Está tudo bem mesmo? O povo comenta que o Ricardo anda muito para cima e para baixo com a sua avó, tratando ela como uma rainha. Ainda bem que ela tem saúde para ajudar vocês, né? Cada palavra era um prego no meu caixão. O povo comenta. A história deles já era a versão oficial. A imagem pública era a de um neto dedicado cuidando de uma avó generosa. E eu, a esposa sortuda que era beneficiada por tudo isso. A realidade estava tão distorcida, tão virada do avesso, que eu senti uma tontura e precisei me apoiar na parede. Eu estava completamente e irremediavelmente sozinha na minha verdade. Eu parei de sonhar com um futuro ao lado de Ricardo. Meus sonhos agora eram outros, mais simples e mais urgentes. Eu sonhava com um quarto pequeno, limpo, que fosse só meu e de Pedrinho. Sonhava em ter um trabalho, qualquer trabalho, que me desse a dignidade de comprar nossa própria comida. Sonhava em poder rir de novo, uma risada de verdade, sem o medo de ser julgada ou repreendida. A ambição de ter uma família de comercial de margarina havia sido substituída pelo desejo visceral de ter paz. Eu não queria mais um castelo. Eu só queria um porto seguro, por menor que fosse, longe daquela tempestade de falsidade que ameaçava me afogar a cada dia. A proximidade do fim era um pressentimento, uma eletricidade no ar. O arranjo deles, construído sobre a ganância e a mentira, era insustentável. As brigas por dinheiro se tornaram mais frequentes, menos abafadas. A máscara da família, feliz, estava rachando, e eu sentia que faltava muito pouco para ela se quebrar por completo. Eu não sabia como ou quando aconteceria, mas eu sabia que estava chegando. E pela primeira vez, em vez de medo, eu senti uma estranha calma. Eu estava no olho do furacão, mas meu espírito já se preparava para o que viria depois da destruição. Eu estava pronta. Eu só precisava do empurrão final, da gota d'água que faria o copo transbordar e levaria tudo, de uma vez por todas. Era um domingo ensolarado, daqueles que parecem feitos sob encomenda para um almoço em família. O cheiro do meu macarrão caseiro, com o molho que cozinhou por horas, enchia a casa, e por um instante, quase consegui me enganar. A toalha xadrez estava na mesa, os pratos nos seus lugares, e o sol que entrava pela janela da cozinha criava uma atmosfera de paz que era uma mentira deslavada. Sentamo-nos à mesa, os quatro. Ricardo na cabeceira, forçando uma conversa sobre o futebol. Minha avó, ao seu lado, agindo como a matriarca benevolente. E eu, em frente a eles, com Pedrinho ao meu lado, cortando sua carne em pedaços minúsculos, focada naquela pequena tarefa como se minha vida dependesse disso. O silêncio entre as frases forçadas era pesado, carregado de tudo o que não era dito, de toda a podridão que escondíamos sob a toalha limpa. Eu apenas movia a comida no prato, sem sentir o gosto, o nó na minha garganta me impedindo de engolir. Eu só queria que aquele almoço terminasse, que eu pudesse me refugiar na cozinha com a desculpa de lavar a louça e finalmente respirar. Ricardo contava uma piada sem graça que Olivia riu com um entusiasmo exagerado. Eu sorri com os lábios, mas meus olhos estavam fixos no meu filho, meu único ponto de verdade naquela mesa de mentiras. Ele comia quietinho, observando os adultos com a sabedoria que as crianças possuem, sentindo a dissonância entre as palavras e a energia do ambiente. Ele olhou para o pai, depois para a bisavó. E então, com a simplicidade desconcertante de quem apenas constata um fato, ele apontou o garfo na direção de Ricardo. Foi então que a bomba, que eu tanto temia e ao mesmo tempo esperava, finalmente explodiu. A voz de Pedrinho, alta e cristalina, cortou o ar pesado da sala de jantar e selou nosso destino para sempre. Ele olhou diretamente para o pai e perguntou, com a mais pura e cruel inocência de seus 5 anos, Papai, por que você dá beijo de filme na vovó Olivia no quarto dela e fala do dinheiro do vovô quando a mamãe tá lavando louça? Cada palavra pairou no ar.
nítida, inegável. Não havia metáfora. Não havia espaço para interpretação. Era a verdade, crua e absoluta, dita por uma testemunha que eles, na sua arrogância, nunca consideraram. O universo inteiro pareceu prender a respiração naquele segundo, esperando o impacto. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta, mais violenta que eu já experimentei em toda a minha vida. Foi um barulho feito de choque, de horror e de verdade exposta. Ouvi o som, metálico e agudo do garfo de Ricardo caindo sobre o prato. Um som que ecoou na minha cabeça como um tiro. Levantei meus olhos e vi o rosto do meu marido perder toda a cor, sua boca entreaberta numa máscara de pânico. Mas foi o rosto da minha avó que ficará para sempre gravado na minha memória. O sorriso doce se desfez como cera derretida, sendo substituído por uma careta de ódio puro, seus olhos fuzilando primeiro a criança e depois a mim, a verdadeira culpada em sua mente distorcida. Naquele instante, o tempo parou, e tudo o que havia sido escondido veio à luz do sol do meio-dia. Para mim, não houve surpresa. Houve apenas a confirmação brutal, aterrissadora, de tudo o que minha alma já sabia. A validação de cada noite sem dormir, de cada enjoo, de cada vez que me chamaram de louca e ciumenta. Meu chão não se abriu. Ele simplesmente se desintegrou, evaporou, me deixando flutuando num vácuo de dor e clareza. Eu não senti vontade de gritar, de chorar, ou de quebrar os pratos. Senti foi um frio que começou na boca do estômago e se espalhou por cada veia do meu corpo, uma calma gélida e assustadora. Eu olhei para aqueles dois rostos desfigurados pela verdade e pela primeira vez os vi exatamente como eram. Dois ladrões patéticos, pegos em flagrante roubando não apenas dinheiro, mas a inocência do meu filho e a minha vida. A primeira a quebrar o silêncio foi Olivia. Sua voz um sibilo venenoso. "O que foi que você andou colocando na cabeça dessa criança, sua ingrata?" Ela cuspiu na minha direção, a culpa se transformando em ataque. Ricardo, ainda pálido, tentou remendar o irremediável. "Ele é criança. Está confundindo as coisas, Helena. Não é nada disso." Ele gaguejou, mas seus olhos não conseguiam encontrar os meus. A negação desesperada deles era a mais alta confissão. Eles não estavam negando o fato. Estavam apenas tentando controlar a narrativa, me culpar pela exposição do seu segredo nojento. Mas era tarde demais. A verdade, uma vez liberta, não pode ser colocada de volta na gaiola. Se essa parte da minha história te tocou de alguma forma, deixa um comentário. Ler o carinho de vocês me ajuda a lembrar que nunca mais estarei sozinha. Eu não respondi à acusação dela. Não olhei mais para Ricardo. Meu corpo se moveu por conta própria, com uma decisão que vinha de um lugar muito mais profundo que o pensamento. Lentamente, dobrei meu guardanapo e o coloquei ao lado do prato. Afastei a cadeira, o som arrastado na cerâmica sendo o único ruído no ambiente. E então, eu me levantei. Ficar de pé naquela mesa foi o ato mais poderoso da minha vida. Eu me ergui da minha cadeira de vítima, da minha posição de esposa enganada, e os encarei de cima. Meu silêncio era a minha resposta. Minha postura era a minha sentença. Eles, sentados, de repente pareceram pequenos, fracos, expostos sob o meu olhar que não continha mais amor, nem ódio, apenas um vazio definitivo. A confissão, como era de se esperar, veio aos tropeços, uma torrente de desculpas esfarrapadas e autopiedade. Ricardo começou a falar sobre as dívidas, a pressão, a solidão. Dizia que minha avó o tinha entendido, que foi apenas um momento de fraqueza que se estendeu. Olivia, vendo que o ataque não funcionou, mudou de tática, falando sobre sua viuvez, sobre como se sentia sozinha e como Ricardo a fazia se sentir viva de novo. Eles não falavam de amor, porque nunca existiu. Falavam de suas próprias carências, de suas desculpas egoístas, tentando pintar um quadro de tragédia quando o que existia ali era um contrato sórdido. O dinheiro dela em troca da juventude e da atenção dele, e eu e meu filho éramos apenas o dano colateral.
Enquanto eles se afogavam em suas próprias justificativas, meu único foco se voltou para Pedrinho. Ele olhava de um rosto para o outro, seus olhinhos arregalados, tentando entender a tempestade que sua simples pergunta havia causado. O medo e a confusão em seu rosto me devolveram a força. Fui até ele. Ignorei os dois adultos que ainda balbuciavam suas mentiras e me ajoelhei ao seu lado. Segurei seu rostinho entre minhas mãos e disse, com a voz mais calma que consegui encontrar: Meu filho, você não fez nada de errado. Você só falou a verdade. E a mamãe está aqui. Eu o abracei forte, criando um escudo com meu corpo, protegendo-o da feiura do mundo que eles haviam criado. Naquele momento, eu sabia que nossa vida, a vida deles, tinha acabado. A nossa, a minha e a dele estava prestes a começar. Com Não Pedrinho houve mais seguro em discussão. meus braços, eu me virei para os dois e proferi as últimas palavras que dirigiria a eles dentro daquela casa. Acabou, eu disse, e minha voz soou firme, estrangeira para mim mesma. Peguem o seu acordo, o seu dinheiro, a sua mentira e se afoguem neles. Nós estamos de saída. Ricardo tentou se levantar, dizer meu nome, mas o olhar que lhe lancei o fez sentar novamente. Não havia mais nada a ser dito. Eu não queria explicações, não queria posses, não queria nada que viesse daquela casa contaminada. A verdade dita pela boca do meu filho não havia apenas destruído a farsa. Ela havia me dado a chave da minha cela. E eu não hesitaria em usá-la. Virei as costas para eles, para a mesa do almoço que nunca terminaria, para a vida que não era mais minha. Subi as escadas com Pedrinho no colo, seu corpo pequeno e trêmulo agarrado ao meu pescoço. Entrei no meu quarto e não olhei para as minhas roupas, para os porta-retratos, para nada. Peguei apenas minha bolsa, com os poucos trocados que eu havia economizado, e o caderno velho que serviu como meu diário. Era tudo o que eu tinha, e era tudo o que eu precisava. Desci as escadas, passei pela sala onde os dois permaneciam sentados, petrificados em sua própria sujeira, e caminhei em direção à porta da frente. Ao abri-la, a luz do sol forte me cegou por um instante, mas eu sabia que estava caminhando para fora da escuridão. Ao fechar aquela porta, eu não fechei apenas um capítulo, mas um livro inteiro de uma vida que não me pertencia mais. Andamos, eu e Pedrinho, de mãos dadas pelas ruas de Itatinga, sentindo os olhares curiosos e os cochichos que nos seguiam como vespas. Na rodoviária, a vergonha me queimava o rosto. Todos me conheciam. A esposa de Ricardo, a neta de Olívia, a mulher da família perfeita. Agora, eu era a mulher que abandonava o lar com uma bolsa e uma criança assustada. A versão deles da história, eu sabia, já estava sendo escrita. A da esposa ingrata, louca, que surtou sem motivo. Dentro daquele ônibus que nos levava para São Paulo, encostei a cabeça na janela fria, vi minha cidadezinha desaparecer e chorei pela primeira vez. Não de tristeza, mas de um medo aterrorizante e de uma estranha e avassaladora sensação de liberdade. A chegada em São Paulo foi um soco no estômago. O barulho, a multidão, o tamanho de tudo aquilo era esmagador para quem veio do silêncio de Itatinga. Os primeiros meses foram um borrão de desespero e exaustão. Com o pouco dinheiro que tinha, aluguei um cômodo minúsculo nos fundos de uma casa na periferia. Fui faxineira, lavei pratos em restaurante, fiz o que foi preciso para que Pedrinho não passasse fome. Lembro de noites em que eu chegava tão cansada que só conseguia tirar os sapatos e desabar na cama, chorando em silêncio para não acordá-lo. Eu que tinha uma casa impecável, agora varria o chão sujo de outros. Mas cada centavo que eu ganhava era meu. Era suado, era honesto. Era o dinheiro da minha dignidade, e ele valia mais que toda a herança do meu avô. Com a ajuda daquela amiga da minha mãe, consegui comprar uma máquina de costura usada. As madrugadas se tornaram minhas companheiras. Enquanto a cidade dormia, eu costurava para fora, fazendo pequenos concertos, barras de calça, vestidos para as vizinhas. O zumbido da máquina era a trilha sonora da minha reconstrução. Foi um trabalho de formiga, lento e árduo,
Mas com ele, eu consegui alugar um lugar um pouco melhor, colocar Pedrinho numa escola boa, comprar nossos móveis. Eu e meu filho nos tornamos uma equipe, uma dupla inseparável forjada na dificuldade. Ele fazia a lição de casa ao meu lado enquanto eu costurava. E a cumplicidade que nasceu ali, naquela nossa pequena fortaleza, se tornou o verdadeiro alicerce da minha vida. Eu não estava mais construindo uma casa. Estava construindo um futuro. Anos mais tarde, por meio de uma prima distante, soube o que aconteceu com eles. Ricardo e Olivia continuaram juntos por um tempo, tentando manter a farsa para a cidade. Mas uma casa construída sobre a dor alheia não se sustenta. O dinheiro do meu avô, que parecia infinito, acabou, gasto em carros, viagens e caprichos para preencher o vazio. Sem o dinheiro, o que restou foi apenas o desprezo que sentiam um pelo outro. As brigas se tornaram constantes, a desconfiança insuportável. Ele a acusava de ser uma velha controladora. Ela o chamava de um aproveitador ingrato. A casa foi vendida para pagar dívidas, e eles se separaram, cada um se afogando na própria miséria. Não senti alegria ao ouvir isso. Apenas uma triste constatação. A ganância é um veneno que sempre mata quem o bebe. Hoje, Pedrinho é um homem feito, um engenheiro, um marido maravilhoso e um pai incrível para minha neta, a pequena Clara, que tem os mesmos cachinhos dourados que ele tinha. Ele se lembra de tudo, mas a dor do passado não o definiu. O que o definiu foi o nosso recomeço, o nosso amor, a certeza de que enfrentamos o pior juntos e sobrevivemos. Ele é a prova viva de que eu tomei a decisão certa. Olhar para o homem bom e honesto que ele se tornou, para a família linda que ele construiu, é a minha maior recompensa. É a vitória silenciosa que eu celebro todos os dias. A sujeira deles não conseguiu manchar o futuro do meu menino. E por isso, e apenas por isso, eu faria tudo de novo. Cada faxina, cada noite em claro. E aqui estou eu, Helena Amaral, aos 72 anos, sentada na varanda da minha casa. Uma casa simples, mas que é minha de verdade, comprada dinheiro das minhas costuras e do meu suor. Daqui, eu vejo o jardim que eu mesma plantei. Vejo minha neta brincando na grama e sinto uma paz que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. A mulher que eu sou hoje não tem nada daquela Helena ingênua de 37 anos. As cicatrizes estão aqui. Elas fazem parte de mim, mas não doem mais. Elas são um mapa da jornada que me trouxe até este momento, até esta cadeira de balanço, até esta serenidade que eu não troco por nada. A felicidade, eu aprendi, não é a ausência de problemas, mas a força para superá-los. Olhando para trás, eu entendo que os piores monstros não são aqueles que se escondem no escuro, mas os que se sentam à nossa mesa, que carregam nosso sangue e que chamamos de família. Aprendi da forma mais dura que a fraqueza de caráter e a ganância podem apodrecer a alma das pessoas, transformando amor em negócio e afeto em moeda de troca. Mas aprendi também a lição mais valiosa de todas, aquela que veio da boca do meu filho de 5 anos. A verdade, por mais que destrua tudo o que conhecemos, por mais que nos deixe sem chão e nos force a caminhar sobre cacos de vidro, é a única coisa que pode verdadeiramente nos libertar. A mentira nos aprisiona, mas a verdade, mesmo que dolorosa, nos dá a chance de recomeçar. E eu recomecei. Se minha história serve para alguma coisa, é para dizer a qualquer mulher que esteja agora, neste momento, se sentindo presa, invisível, silenciada, que você não está sozinha. Acredite na sua intuição. Acredite na sua força. A noite pode ser longa e escura, a saída pode parecer impossível, mas ela existe. Às vezes, o recomeço exige que a gente perca tudo o que achava que era importante para descobrir o que realmente importa. Nossa dignidade, nossa paz e nosso direito de ser feliz. A minha felicidade hoje tem o cheiro do café que eu passo de manhã e o som da risada da minha neta. E isso, meus amigos, isso é a maior riqueza que alguém pode ter.